Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Nós vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, capítulo 9, do verso 1 até o verso de número 13. Sei que estivemos em pé, mas à medida que você encontrar o texto, se coloque em pé, por favor. Eu vou fazer a leitura. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, do verso 1 até o verso de número 13. Segundo Samuel, capítulo 9, do verso 1 ao verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar? Pai, nós temos diante de nós a palavra do Senhor e queremos, ó Deus, pedir ao Senhor nessa noite, humildemente, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós não queremos, ó Deus, nos achegar ao livro sagrado, à palavra santa do Senhor, de maneira, ó Deus, atabalhoada, agitados, ou até mesmo, ó Deus, com os nossos preconceitos. Pelo contrário, nós queremos, ó Deus, pedir que a Tua palavra e o Teu Espírito Santo, que é poderoso para usar a palavra, que possamos, ó Deus, ser edificados pela Tua palavra, pelo agir e iluminação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Pedimos isso, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que por nós mesmos, nós não reunimos em nós as condições, ó Deus, de sermos aqui abençoados. Nós podemos até trazer aqui lições, olhar princípios, fazer anotações de tópicos, mas abençoar e mudar coração é algo que só o Senhor pode fazer. E nós queremos pedir ao Senhor, a começar em mim, quebranta corações. E que não haja aqui, ó Deus, espaço para, ó Deus, confundirmos as coisas. Nós não queremos dar glória a homem, glória a pregador. O nosso intento é dar glória ao Senhor. Portanto, ó Deus, que toda a honra, toda a glória, toda a alegria gerada da pregação, toda a reflexão que gerar dessa pregação, toda a mudança de vida, e nós pedimos mudança de vida para nós, ó Deus.
Que tudo isso, ó Deus, seja para louvor do Teu nome, e somente para louvor do Teu nome. Estamos na expectativa, porque nos consideramos, ó Deus, e a Tua palavra nos ensina a nos olharmos assim, nos consideramos ovelhas do rebanho do Senhor. Tu és o bom pastor, o Senhor é aquele que cuida de nós, que nos alimenta, que zela por nós, que nos livra, que nos protege e que nos dá a direção. Tu és aquele que nos aponta o caminho. E nós cremos que quando abrimos a palavra do Senhor, é um dos meios de graça para entendermos o que o Senhor quer para nós. Portanto, ó Deus, fala à Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo nessa noite, como o Senhor tem falado, e como falou hoje pela manhã, e como o Senhor tem falado ao longo dos dias, nós te pedimos humildemente, ó Pai, fala aos nossos corações, perdoa os nossos pecados e fala aos nossos corações. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero pensar com os irmãos aqui nessa noite, nesse tempo aqui de reflexão, sobre o tema promessas, o que fazer com elas. Promessas, o que fazer com elas. E eu quero argumentar com vocês, olhando para esse texto, e peço até que você deixe a sua Bíblia aberta, então se você quiser ir anotando os tópicos aí da mensagem, você fique à vontade. A nossa temática de hoje é promessas, o que fazer com elas. E eu gosto desse texto, 2 Samuel, capítulo 9, porque esse texto aqui descreve para nós um momento, desses momentos únicos da história da nação de Israel, que é algo que para o povo judeu, para o povo de Israel, para a nação israelita, é um tempo em que eles olham como a era de ouro, aquele momento de fato da história em que tudo ia bem. A vida de Davi não poderia ser melhor ali na qualidade de rei, porque ele havia sido coroado rei, ele havia acabado de estabelecer o seu palácio, havia prosperidade financeira, aquilo que apontava os indícios da satisfação do povo, o povo estava contente, tinha um rei bom ali reinando, e isso estava acontecendo nesse contexto aqui de 2 Samuel capítulo 9, depois de períodos de incerteza, de instabilidade, de troca de reinado, da perseguição que Saul teve, na época depois que Saul morreu, aquela dificuldade na transição de quem seria o rei. Eis agora tem rei em Israel, e esse rei, melhor ainda, é um homem temente, profundamente temente a Deus. Davi está com o coração cheio de sonhos, mas a gente, além de perceber os sonhos de Davi, ele é um homem abençoado por Deus, tudo o que ele faz, ele é bem sucedido, é uma coisa maravilhosa, cofres cheios, a economia do país está indo bem, os inimigos estão derrotados e não ousam se levantar contra Davi, porque quando se levantam, são derrotados. A arca está no tabernáculo, Davi tem um sonho no coração, mas ele está aguardando aquilo que é do Senhor. E é nesse contexto de que tudo está indo bem que acontece o capítulo 9 de 2 Samuel, e eu gosto dessa história porque é uma história que apresenta para nós esse contexto de várias lições, mas essa que eu gostaria de pensar com vocês, promessas, o que fazer com elas. O texto diz lá para nós no versículo 1 que Davi, então, um desses belos dias, ele faz uma pergunta. Toda a história desse texto começa com uma pergunta, e a pergunta é: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? E aí eu quero argumentar o meu primeiro tópico com vocês, promessas, o que fazer com elas? Primeira coisa que é o meu pensamento aqui para você nessa noite, e o primeiro argumento é: às vezes fazemos promessas. Já parou para pensar sobre isso? Às vezes, nós fazemos promessas. Davi nos é apresentado aqui relembrando de algo, porque ele começa com uma pergunta, e a pergunta, que parece uma pergunta assim, sabe, sem interesse, é uma pergunta que tem toda uma camada de profundidade interessantíssima, porque ele começa dizendo assim: porventura, sobrou alguém da casa de Saul? Em especial, sobrou algum descendente de Jonatas, filho de Saul? E aí ele diz, para que eu use de bondade para com ele? É interessante você perceber que essa lembrança de Davi não é ao acaso. Ele está lembrando de algo que aconteceu na vida dele. E sabe do que ele está lembrando? De uma promessa que ele fez.
Você vai perceber que toda a história que vem a partir do capítulo 9 é apresentado um descendente, que eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, mas tudo começa nesse versículo 1, quando Davi se lembra de uma promessa. Meu querido irmão, minha querida irmã, às vezes nós fazemos promessas. Davi se lembrou de uma promessa. Quer saber que promessa é essa? Abra lá em 1 Samuel, capítulo 20, do verso 14 ao verso 17. Fica sua Bíblia aberta que nós vamos folhear um pouquinho hoje. E eu quero mostrar para você aqui, 1 Samuel, capítulo 20, do verso 14 ao 17. Olha o que diz para nós. Aqui é um tempo atrás. A gente volta um pouquinho antes de Davi ser rei. Qual é o contexto? O contexto em que Saul está perseguindo a Davi. Mas Davi conquistou a amizade do filho de Saul, chamado Jonatas. Aquela famosa história que nós sabemos da amizade entre Davi e Jonatas. Eu estou reverberando eu mesmo, estou me ouvindo. O contexto é uma época anterior em que Davi estava debaixo de perseguição, o rei era Saul, e Saul queria destruir Davi. Mas há uma coisa interessante, Jonatas, filho de Saul, príncipe, Jonatas é o príncipe, é filho do rei, Jonatas é alguém que tem possibilidade de ser o novo rei. Jonatas faz uma leitura do tempo. Meu querido irmão, se tem uma coisa preciosa é aprender a ler os seus dias, saber ler o tempo em que nós estamos. Jonatas percebe, por tudo aquilo que está acontecendo, que Deus era com Davi. E essa percepção de Jonatas sobre Davi faz que um dia, em batalha, eles estão Davi e Jonatas juntos, e Jonatas vai pedir a Davi que faça uma promessa com ele. E olha a promessa que é descrita para nós aqui, a partir do verso 14, do capítulo 20 de 1 Samuel. É Jonatas e Davi conversando. E diz assim: se eu, então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortará jamais da minha casa a tua bondade. Percebeu a palavra bondade? Ela vai aparecer lá na frente de novo. Nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Jonatas está dizendo o seguinte: olha, eu sei que Deus é contigo, e eu sei que Ele vai te colocar você no trono de Israel. Mas deixa eu te pedir uma coisa, Davi, seja bondoso para comigo. Aí o versículo 16, assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. E aí você volta lá para 2 Samuel capítulo 9, e o que está acontecendo aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, é que Davi se lembra que ele havia feito uma promessa. Promessas, o que fazer com elas? Vez ou outra nós fazemos promessas. E o que é interessante aqui é que Davi então faz uma pergunta muito específica: existe alguém descendente de Jonatas para que use de bondade para com ele? O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é que Davi está lembrando que ele fez um pacto. Davi está lembrando que ele fez uma aliança. E qual a importância disso para Davi? A importância de que ele entende que aquela aliança que havia sido feita precisava ser cumprida. Meus queridos, o meu primeiro argumento com você aqui nessa noite é relembrar você que nós, vez ou outra, fazemos promessas. E sabe que eu gosto desse primeiro versículo do capítulo 9 de 2 Samuel? Porque é justamente um homem temente a Deus, vistoriando o seu coração, vasculhando o coração, tentando rememorar se havia alguma coisa que tinha passado no seu radar de promessas que ele havia feito. Sabe, início de ano é uma boa época para a gente fazer promessas. Vez ou outra eu fico vendo as pessoas em início de ano, final e início de ano, é justamente aquela época que a gente pega e fala assim: vou mudar as coisas, vou fazer uma reforma na minha vida, vou melhorar as coisas, e é aquela hora que nós começamos a fazer um monte de promessas. Será que não seria melhor a gente revisitar e lembrar as promessas que nós fizemos e perguntar se estamos cumprindo as promessas que fizemos? Será que não é um bom tempo de, ao invés de fazer mais promessas, olhar se cumprimos as que fizemos lá atrás?
E isso me chama a atenção pelo seguinte aspecto, porque se você olhar para a Igreja Presbiteriana do Brasil, existe uma característica na Igreja Presbiteriana do Brasil, não sei se vocês já perceberam essa característica, e a característica é, já repararam como que nós presbiterianos fazemos promessas? Já repararam nisso? E são muitas promessas. Quando a gente é recebido como membro na igreja, e o conselho nos chama à frente através do pastor, já reparou na lista de promessas que a gente faz quando a gente é recebido como membro na igreja? Não só nesse contexto de ser recebidos como membros da igreja, mas em outros contextos também, quando nós vamos assumir alguns compromissos, e um dos compromissos em que nós fazemos promessas é no casamento. Já reparou o quanto nós fazemos promessas quando a gente vai ali para o casamento e se apresenta perante uma pessoa para fazer aliança? Já viu as promessas que nós fazemos ou que se fazem em um casamento? E o que me chama a atenção é que muitas vezes, e a impressão que eu tenho, e é interessante a gente estar no começo do ano pensando sobre isso, é o que temos feito com as promessas. Às vezes fazemos promessas. Deixa eu contar uma história que eu lembro que me marcou muito não tão recentemente, mas me marcou profundamente, que foi, uma vez eu fui chamado para fazer um batismo infantil, e esse batizado infantil era do filho de um dos meus melhores amigo meu de adolescência, e esse amigo meu de adolescência, um dos meus melhores amigos da minha vida, melhores amigos da minha história, ele se casou, eu fiz o casamento dele, e aí Deus deu para ele o primeiro filho, e quando nasceu o primeiro filho, ele falou para mim: Alexandre, é você que vai fazer o batizado do meu filho. Eu falei: que honra, que alegria! E aí, no dia estabelecido, no horário marcado, lá no culto em Anápolis, lá fui eu fazer o batizado do pequeno Samuel. E eu cheguei para fazer o batizado do pequeno Samuel, filho do Abel e da Raquel, e lá estava eu na frente para fazer todo aquele protocolo, falei o que se fala, fiz as perguntas que se faz, e quando a gente responde as perguntas promete? Prometo. Você vai fazer isso? Sim. Você promete? Prometo. E é uma pergunta atrás da outra. Eles fizeram a promessa. Eu batizei o Samuel. Fomos para casa, teve festa, alegria naquele dia. E aí me chamou a atenção uma coisa que eu nunca vi acontecer e eu nunca vi se repetir desde então. No dia seguinte, nessa época já tinha Zap. E aí chega uma mensagem no Zap para mim. E é a Raquel, esposa do Abel, esposa do meu grande amigo. E ela pega e fala assim: Alexandre, deixa eu pedir um favor para você. Você poderia me atender? Eu não queria te deixar constrangido, não, mas você faz um favor para mim? E eu falei: claro, Raquel, o que eu posso te ajudar? Alexandre, ontem eu estava tão empolgado com o batizado do Samuel, e era tanta gente, aquela festa, eu estava tão feliz, que quando você foi fazendo as perguntas do batismo, eu fui falando prometo, fui falando sim, mas Alexandre, eu estava pensando aqui hoje com Abel, e eu não lembro nada do que eu prometi. Você faz um favor para mim? Você poderia mandar para mim as perguntas que você fez? Porque eu quero anotar essas perguntas, o compromisso que eu fiz. Eu quero imprimir essas perguntas para rememorar as promessas que eu fiz para Deus. Uma das promessas que um pai faz quando vem batizar o filho promete levar o seu filho regularmente à igreja, até que ele tenha idade sã para fazer isso com as próprias pernas. Essa é uma das promessas. E quando eu mandei para ela, essa promessa apertou o coração deles. O Abel e a Raquel não tinham o hábito de ir na escola dominical. Eles não tinham esse hábito. Eles já tinham, apesar de serem crentes, famílias cristãs, gente temente a Deus, mas eles não tinham o hábito de ir na escola dominical, não era um hábito deles. E aí, quando eles olharam para aquela promessa, um olhou para o outro e falou assim: prometemos algo muito sério aqui. E aí, para resumir o final dessa história, eles olharam para o outro e falaram assim: olha, nós fizemos uma promessa séria com Deus, nós vamos mudar a nossa rotina. Nós vamos voltar à escola dominical, porque a gente já sabe muita coisa, mas o Samuel não sabe. E nós fizemos um compromisso com Deus. O resultado eles começaram a ir na escola dominical. Começaram a levar outras pessoas que não estavam indo também, começaram a ir com eles na escola dominical. Fim da história, para você entender esse tópico aqui. O Abel foi eleito diácono na igreja.
tudo começa quando eu rememoro promessas que eu fiz. Quero dizer aqui para você claramente, você está lembrando das promessas que você fez para o seu cônjuge? Você está lembrando as promessas que você fez para os seus filhos? Você está lembrando as promessas que você fez aqui na igreja para a sua liderança? Quando você assumiu os cargos que você assumiu, seja em que área for, naquela que você considera maior ou aquela que você considera não tão grande assim. Você lembra as promessas que você fez para Deus, lá no íntimo da sua casa e no seu coração, em oração, dizendo, Senhor, eu quero mudar a partir de agora. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, é um bom tempo para você rememorar as promessas. Às vezes nós fazemos, ninguém te obriga a fazer promessa. Ninguém te obriga. Mas quando você faz, coloque elas no seu devido lugar. Promessas no meio do povo de Deus têm valor. E esse é o meu segundo argumento. Meu segundo argumento é, promessas têm reflexos e têm valor. Segundo argumento, promessas têm reflexo e têm valor. Pega na sequência da história, agora 2 Samuel capítulo 9, versos 2 e 3, e diz assim, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu ele, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Eu gosto dessa introdução, desse argumento aqui, porque até então, ninguém está entendendo direito a intenção de Davi. Porque veja bem, a gente está falando aqui de contexto de monarquia, de reinado. E o contexto de reinado, meus irmãos, é um contexto muito claro e evidente que a gente aprende na Escritura. Rei posto, rei morto. E no contexto da Escritura, a linhagem do rei que era deposta, para não ter problema, geralmente a linhagem toda, ela era assassinada ou aprisionada. Por quê? Para não ter risco de levante, para não ter risco de rebelião, de um grupo se levantar assim, não, esse rei aí é ilegítimo, eu sou da linhagem lá do rei original, eu sou da linhagem do Saul, a gente quer a descendência de Saul no trono. Quando Davi faz o questionamento, tem ainda algum descendente de Saul e de Jonatas? Ele está perguntando da descendência da linhagem do rei que perseguiu ele. E aí perguntam, tem algum ainda que trabalhou para Davi? Aí acham um tal do Ziba. Quando Ziba chega na presença de Davi, verso 3, meus irmãos, eu acho que Ziba era meu brasileiro. Porque Ziba está desconfiado e ele pega e fala assim... Aqui está Ziba, teu servo. Ele faz questão de enfatizar. Sou teu servo, não sou de outro. Eu trabalhei para outro, mas sou seu aqui. Estou contigo. Sempre tive contigo. É político, Ziba. E aí o que acontece? Davi faz uma pergunta. Sobrou ainda algum descendente? Você serviu a casa de Saul. Tem algum descendente que você tenha notícia? E aí Ziba vai fazer uma apresentação que é muito interessante, porque ele não sabe a intenção de Davi. Mesmo que Davi está falando assim, olha, eu quero usar de bondade, a gente percebe que Ziba está desconfiado, porque ele já manda a informação para gerar um quebrantamento. Ele diz assim, sobrou um, é o Mefibosete, filho de Jonatas, mas ele é aleijado de ambos os pés. Ele já manda a informação de que ele tem um problema, assim, a vida já foi cruel com ele, Davi, não precisa perseguir esse não tem problema, ele já é alguém, ele não é alguém que vai te dar trabalho. E aí, na verdade, Davi então vai... apresentar o que está no coração dele. Olha, tem um descendente? Então, eu quero que chame esse descendente, eu quero que tragam ele a mim. E aí eles vão lá até a casa de Maquir, filho de Amiel. Eu fico imaginando, e aqui é pura inferência, chegando lá a comitiva real de Israel. Eu imagino que Mefibosete vivia uma vida meio que de escondido, de alguém renegado, de que, sabe, aquela identidade que ninguém fala, deixa ele aí, não avisa que ele está aí não, que se essa informação chegar ele pode correr risco de vida. De repente chega a comitiva real, eu fico pensando que Mefibosete deve ter pensado assim, me descobriram. Estou perdido. Está lá a guarda real conduzindo Mefibosete à presença do rei. E ele é levado à presença do rei, e quando ele chega à presença do rei, ele diz, eis aqui teu servo. E olha a primeira fala que Davi diz para ele, lá no versículo 7, não temas. Eu fico imaginando que Mefibosete deve ter chegado lá tremendo, achando que ele seria morto.
Mas é aí que está a beleza do texto. Existe uma promessa. E agora Mefibosete, que vivia por campos ermos, em um local escondido, com a sua identidade escondida, ele agora é trazido à presença do rei, e por reflexo de uma promessa, porque Mefibosete não havia feito absolutamente nada de bom, mas reflexo de uma promessa, ele agora vai começar a desfrutar de coisas que ele jamais sonhou, porque Davi diz o seguinte: não tenha medo, eu quero que você saiba que a partir de agora eu vou restituir tudo o que foi de Saul, vai ser entregue para você. Inclusive a família de Ziba, que serviu a Saul, vai servir você, e a descendência dele vai servir a sua família também. Mas não é só isso não. Você vai comer na minha mesa. Você vai sentar junto aos meus filhos, você será considerado um dos meus príncipes. Sabe que isso me chama a atenção, porque mostra como que o reflexo da promessa é alguma coisa bonita, porque a gente tem alguns elementos aqui que me chamam a atenção. Como eu já disse aqui, o que Mefibosete fez? Nada. Mas a promessa alcançou ele. É magnífico isso. Mais do que isso, Davi poderia, num ato de bondade, dizer o seguinte: manda uma pensão real para esse. Como é que ele está lá? Quebrado. Está quebrado por fora e por dentro. Não tem dinheiro para nada. Ele é um indigente praticamente. Então manda uma pensão. Temos cofres cheios. Manda uma pensão real para Mefibosete. Ele já vai ficar feliz. Chega uma carruagem lá com ouro para ele, lá, joias. Ele vai ficar muito feliz. Já era uma coisa boa. Ou ele poderia falar assim: não, traga ele para cá, eu vou dar uma casa para ele aqui, boa, e ele vai ficar aqui perto de mim. Já era bom. Mas Davi, ele vai além, porque promessas são coisas importantes e tem reflexos. E Davi diz o seguinte: ele vai se assentar à mesa comigo. Eu vou considerá-lo como alguém que de fato tem valor. Pela descendência dele, pela aliança que eu fiz com o pai dele, as promessas que eu fiz com o pai, a bondade que eu prometi de ter com o pai dele, eu vou estender a esse rapaz. E, sem sombra de dúvida, meu querido, aqui quando a gente olha para esse segundo argumento, é inevitável nós não fazermos o paralelo, porque Mefibosete, na verdade, me lembra a mim e a você. Me lembra a mim e a você, porque nós somos aqueles quebrados pelo pecado, fazendo aqui uma alusão, que não conseguimos desenvolver a nossa vida como deveríamos desenvolver, como se fôssemos aleijados. O pecado nos aleijou de sermos aquilo que poderíamos ser. Mas o Rei dos Reis olhou para nós com bondade e misericórdia e prometeu nos salvar. Eu gosto das promessas que aparecem em Jesus, quando ele diz que vai dar banquetes, e o banquete das bodas é uma coisa preparada para os filhos que foram adotados, redimidos em Cristo Jesus, e é muito parecido com esse negócio aqui. É gente caída, gente com dificuldade, gente que nunca chegaria pelas próprias forças, comendo na mesa do rei. E a beleza do texto é porque alguém fez uma promessa. Promessas têm reflexos, meus queridos. E aqui, ainda nesse segundo tópico, eu quero dizer para você o seguinte: quando você não cumpre uma promessa que você faz, isso tem reflexo. Mas quando você cumpre as promessas que você faz, isso também traz consigo reflexos e valor. E nós acabamos exemplificando ao nosso Deus que faz promessas maravilhosas. Mas eu quero continuar. E o meu terceiro argumento, então, se o meu primeiro argumento é, às vezes fazemos promessas, o segundo argumento é, promessas têm reflexos e têm valor. O meu terceiro argumento com vocês é, às vezes, temos motivos de quebrar promessas. A história está aqui por inteiro, e tanto Mefibosete quanto Ziba vão demonstrar que tem um caráter que, no mínimo, fica duvidoso para nós. Olha o que diz 2 Samuel capítulo 16. Vamos lá, 2 Samuel 16, versos de 1 a 4. E depois 2 Samuel 19, do 24 a 30. Olha que interessante. Esse é o meu terceiro argumento. Às vezes temos motivo de quebrar promessas. 2 Samuel 16, de 1 a 4, diz assim: tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre eles 200 pães,
100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um cobre de vinho, e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo o que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino, e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Mas não para por aí a história. Vai lá para 2 Samuel, capítulo 19. Agora, verso 24 a 30 é onde a gente termina a história. 2 Samuel 19, do 24 a 30. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado os pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que o rei voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: por que ainda fala dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Meus irmãos, que história interessante. Porque o meu argumento agora, se a gente olhou para trás e a gente vê Davi lembrando a promessa que ele fez para Jonatas, o texto bíblico nos apresenta o que acontece depois que Davi tem esse ato de bondade de lembrar da promessa e colocar Mefibosete lá na mesa, junto dele. Acontece uma rebelião. A rebelião vem por conta de um dos filhos de Davi, que é Absalão. Absalão faz um levante a ponto de que Davi precisa fugir de Jerusalém, e Davi foge para não haver derramamento de sangue entre o povo de Israel, e entre ele e seu filho não haver um conflito de sangue. Davi então foge, e quando ele está fugindo, eis que aparece Ziba, e Ziba aparece com a conversa de político, parece, não sei, o texto deixa em aberto. Ele chega e fala assim: meu rei, ele é meu, tem um sotaque, não, meu rei, ele chega para Davi e diz: meu rei, o que você está fazendo aqui, Ziba? O que é esse tanto de carregamento que você tem aí? Olha, eu estou querendo trazer aqui para os jovens, estou querendo trazer aqui para os cansados, eu estou aqui junto com você. E o rei pergunta: ei, Mefibosete? Ah, rei, o Mefibosete pegou e falou assim: agora chegou a minha vez, é a oportunidade que eu estava esperando, eu vou restituir o trono do meu pai. Eu vou restituir o trono de Jonatas e de Saul. E Davi não pergunta se aquilo, ele não vê, ele só diz o seguinte: olha, então resolve, ele está na posição de rei, assim, tudo que era de Saul eu estou dando para você. O que eu dei para Mefibosete, eu tiro de Mefibosete e dou para você. O tempo passa, Absalão morre, acontece toda aquela situação toda, Davi volta, e quando Davi volta para o palácio, para aquele grupo ali de nobres, ele encontra quem? Mefibosete. E quando ele pergunta para Mefibosete, ele se encontra com Mefibosete, ele faz a pergunta: Mefibosete, por que você não foi comigo? E Mefibosete, o texto diz para nós que ele tinha deixado de tomar banho, deixado de se cuidar, estava desandado. E ele falou assim: desde o dia que o senhor saiu, rei, eu não cuidei mais de mim, porque eu fiquei esperando o senhor voltar. Mas por que você não foi? Fui enganado, rei. Sabe o Ziba, que o senhor colocou para me servir? O Ziba falou, eu falei para ele: Ziba, traz lá o jumento lá, porque eu sou coxo, eu vou precisar do jumento para me deslocar. E o Ziba, fugiu, me deixou para trás. Eu não tinha como correr atrás, hein? Fiquei nessa situação. E o meu jeito de mostrar que eu não estava com Absalão, que eu sou servo fiel a você, é que eu não me cuidei. Eu estou feliz que o senhor voltou. Mas,
E aí ele já sabendo da situação, falou assim, eu sei que ele me acusou falsamente, faça o senhor o que o senhor quiser comigo. E aí, gente, aqui a gente tem um elemento muito interessante para Davi. Ele tem diante de si 2 argumentos, ele tem tudo para quebrar a promessa e dizer o seguinte, quer saber de uma coisa? Mata os 2. Eu não sei quem está mentindo. Aliás, quando a gente lê o texto, eu gosto muito de ler esse texto, que a Patrícia, ela defende Mefibosete e é contra o Ziba. Eu leio esse texto, eu acho que o Mefibosete não era tão santo assim. E agora? Sabe o que a gente tem aqui agora diante de nós? O rei, ele pode quebrar a promessa. O cara pisou na bola. Não há elementos suficientes para saber quem é que está mentindo. Talvez uma cariação não funcionasse, porque cada um está contando uma história. Cada um está falando que é servo de Davi. Sabe o que Davi faz? Davi ele diz o seguinte, olha, eu não vou te matar, mas eu vou repartir os seus bens com Ziba, porque Ziba me acompanhou, então vai ficar metade para cada um. E aí Mefibosete vai falar uma frase que conta a favor dele, que diz assim, e aí a gente não sabe a sequência da história, ele só diz assim, não, eu não quero nada, só do Senhor ter ficado vivo eu já estou feliz. Mas o resumo disso, meus queridos, Davi poderia agora, como rei, ter todos os elementos e romper a promessa, e falar assim, olha, eu não tenho por que manter a promessa com gente tão irresponsável. Meu argumento com você, querido irmão, é que ao longo da caminhada, às vezes você faz promessa na empolgação, você faz promessa naquele momento de festividade, naquele momento em que você está nos primeiros passos da fé, e aí você vai se deparar ao longo da caminhada com pessoas, com histórias, com gente incoerente, com gente que vai ser bruta com você, com gente que vai atropelar você, com gente que vai ser indelicado com você, e é sempre interessante isso, às vezes você vai conviver com uma pessoa que num primeiro momento parece uma pessoa maravilhosa, depois vira uma situação difícil, e às vezes a caminhada vai mostrando para você pessoas que erram, que cometem incoerências, que chega da seguinte forma para você, quer saber de uma coisa? Eu não preciso cumprir essa promessa. Mas eu gosto da postura de Davi. Sabe por quê? Porque ele tinha todos os elementos para quebrar a promessa, mas ele resolve manter a palavra que ele tinha dado. Deixa eu dizer para você, querido irmão, querida irmã, nessa noite, será que não está na hora de você avançar e manter as promessas, mesmo quando você tem motivos para quebrá-las? Mesmo quando as pessoas a quem você fez a promessa, ou com quem você se comprometeu, são pessoas complicadas, difíceis, que causam em você dores? Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da caminhada é que eu já fiz tantas promessas em que lidei com pessoas difíceis ao longo da caminhada, mas eu sempre gosto de lembrar da história de Davi, Mefibosete e Ziba, porque Davi, a despeito das pessoas, a palavra dele valia mais. Ele manteve a postura e a promessa que ele havia feito. Eu quero caminhar para o encerramento. Eu quero caminhar para o encerramento com 2 aspectos. Primeiro, eu quero contar uma história para vocês, mais uma. E essa história eu vivenciei no pastorado titular da igreja presbiteriana lá em Goianésia. E quando eu fui pastor nessa igreja, lá em 2012, eu fui pastor de 2004 até 2016, sendo que em 2016 eu saí da titularidade e fiquei como auxiliar. Mas em 2012... nós inauguramos o prédio de educação cristã, porque nós fizemos uma reforma. 2010 e 2011 nós fizemos uma reforma na igreja, uma reforma no prédio de educação cristã, uma reforma que custou dinheiro da igreja, a gente fez uma ampliação das salas, uma coisa assim sonhada, a gente estava vivendo um momento de muita paz na igreja, e então a gente fez uma reforma ampla no prédio de educação cristã, e nessa reforma, o resultado da reforma é que a gente conseguiu fazer salas novas, salas novinhas, e quando a gente foi desenhando o prédio de educação cristã, eu comecei já como pastor da igreja, falar o seguinte para a igreja, olha, nós vamos revolucionar a escola dominical, nós precisamos de mais professores, precisamos de uma nova equipe, e nós vamos ter salas novas, porque a gente está com salas novas para a gente poder utilizar. E aí, fazendo o chamado para a igreja, as pessoas atenderam. E aí nós montamos classe para a mocidade, classe para os adolescentes. E aí nós criamos uma classe nova naquela época, que era a classe dos pré-adolescentes. Tinha todo o departamento infantil com muitas classes, e tinha o UPA, o MP, mas a gente não tinha pré-adolescentes. E a sala nova, a sala linda, nós decoramos a sala e falamos assim, vamos ter a sala dos pré-adolescentes, que vai de 10 a 11 anos, e aí começamos a divulgar na igreja que precisava de professor e precisava de aluno. E que aí iríamos comprar material, decorar a sala, fizemos treinamento para a escola dominical,
E o ano de 2012 começou com as salas prontas, material na mão dos professores, e fizemos a convocação para a igreja, para as crianças, para trazerem as crianças, trazerem os pré-adolescentes. E aí começamos, inauguramos aquele ano. E eu era professor dos adultos nessa época, e um dia eu estou lá dando aula, cheguei para dar aula para os adultos, e enquanto eu estou lá me preparando para dar aula, me organizando ali para pegar a sala, a superintendente está aqui no meu canto de visão, né, no canto aqui, acenando para mim, para eu não começar a aula sem conversar com ela. Né? Eu falei para os irmãos, irmão, só um instante, a superintendente quer falar comigo, e ela vira para mim e fala assim, Alexandre, pastor, eu preciso te apresentar algo que já tem alguns domingos, mais de 4 domingos, que está acontecendo desde que nós retornamos e iniciamos esse projeto de revitalização da escola dominical. Mas eu estou com um problema que eu segurei o que eu pude, tentei resolver como eu pude, mas agora é contigo, pastor. Mas eu preciso que o senhor veja. Não adianta eu contar. Eu preciso que o senhor veja. E ela falou, vem comigo. E eu falei, irmão, só um instante que eu vou lá acompanhar a superintendente. E ela me levou, irmãos. E essa é uma cena que me toca muito, porque eu fui com ela, e a gente chegou numa salinha, a sala dos pré-adolescentes. E naquela manhã, a sala dos pré-adolescentes estava cheia de pré-adolescentes. E o bonito era que aqueles pré-adolescentes estavam com a Bíblia e com o livrinho que nós compramos, porque demos de presente a revista da escola dominical que seria usada naquele semestre. Com a revistinha nas mãos e a Bíblia nas mãos, e lá, sentadinhos esperando. A superintendente olha para mim, emocionada, e diz assim, pastor, está aí os alunos. O senhor fez o apelo para a igreja, alguns irmãos se comprometeram, falaram que ia ser professor dos pré-adolescentes, pegaram o material, fizeram um curso com a gente, mas já é o 4º, 5º domingo, pastor, que não aparece nenhum professor aqui. E os alunos estão vindo. E eu remediei aqui, remediei acolá, mas agora não dá, pastor. Eles estão vindo aqui com sede da palavra de Deus. E os nossos professores deram a palavra, pastor. Cadê os professores, pastor? Quando eu vi as crianças ali na expectativa de ouvir a palavra de Deus, e aí veio no meu coração uma memória que me rasgou naquela hora que eu fiquei arrebentado, porque eu me lembrei que foi na pré-adolescência que eu me firmei na igreja. Foi na escola dominical, ouvindo professoras e professores que me marcaram profundamente com aulas que até hoje, depois de ter feito teologia, de ter aprofundado teologia, tem história que eu conto, que é da época da escola dominical, que eu aprendi com o professor de escola dominical. E eu falei, meu Deus, misericórdia, olha essas crianças aqui sedentas pela palavra do Senhor, mas quem fez a promessa não está cumprindo. Quem fez a promessa achou que a cama é mais confortável, ou que o cansaço da semana vale deixar de mão essas crianças que estão sedentas pela palavra de Deus. Eu voltei para a sala, arrebentado, dei a minha aula, e nós, ao longo daquele tempo, remediamos e consertamos aquela situação. Mas o meu foco aqui com você é, às vezes nós fazemos promessas, e promessas são sérias. Tanto são sérias, aí a minha conclusão, é que a minha pergunta quando eu vejo esse texto é, de onde Davi tirou essa conduta? De onde Davi tirou essa conduta de lembrar de uma promessa, de chamar alguém que não era digno para sentar na mesa com ele, e de mesmo com elementos ele manter a palavra dele? De onde Davi tirou essa conduta? Sabe de onde? Ele tirou de Deus. De certa forma, Davi representa Deus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte, Deus, Pai, tinha todos os motivos para quebrar as promessas que Ele fez para você. Mas Ele as mantém e as manterá. E é baseado nas promessas de Deus que nós temos a certeza que mesmo nós sendo falhos, quando nós fecharmos a nossa vida aqui nesse mundo, nós encontraremos com Jesus, não por causa dos nossos méritos, mas por causa daquele que fez a promessa e manterá a promessa eternamente. Que tal, para 2023, nós emularmos, copiarmos o exemplo de Deus e valorizarmos e levarmos mais a sério as promessas que fazemos na nossa caminhada cristã? Quem sabe, o cumprir de promessas será um instrumento que Deus usará para abençoar vidas. Às vezes até a vida de gente que é complicada, mas
Não é para isso que Deus nos chama. Deus nos chama para cumprir as promessas e sermos bênção nas mãos dEle. Que Ele me ajude, porque não é fácil. Que Ele te ajude, porque não é fácil. Mas que Ele nos capacite a sermos referência de homens e mulheres que, alcançados pelas promessas de Deus, abençoamos o nosso próximo, cumprindo as promessas que fazemos pela caminhada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.